Durante um processo de adquirir conhecimento e aprender qualquer tipo de arte, uma das coisas mais necessárias nisso tudo, né, um dos processos mais nobres e necessários é justamente o processo de se cultivar, né? Eu fiz um vídeo sobre isso recentemente e falava justamente da necessidade que nós temos de desenvolver em nós elementos mais autênticos, autênticos no aspecto clássico da palavra, onde vai puxar de nós, vai puxar da nossa, dentro do nosso do processo de desenvolvimento, aspectos que estão relacionados com forças interiores. Lembrando dessas forças interiores como as virtudes, tá? Caso você não tenha essa essa terminologia, né? Então, a virtude é uma força interior que nasce da própria natureza da alma, que busca, né, a plenitude. E nesse processo de adquirir essa plenitude, é a virtude que entra que é um pedaço desse processo, né? E eu falei um tanto sobre isso, né, sobre essa necessidade de ir se cultivando para que nós possamos aprender as coisas de fato. E que, na verdade, de tudo o que podemos aprender, né, o que realmente faz diferença mesmo, né, não são os ensinamentos ou as regras que a gente aprende de escrita ou quanto as datas que vamos adquirindo e acumulando no nosso processo de aquisição de conhecimento, né, formações, etc. Mas sim a forma como nós nos cultivamos e acabamos com isso, criando raízes em nossa própria alma, né, e também na realidade. Então, tudo o que nós podemos aprender e assimilar vai ter como um terminal final, né, um caminho final, ou a ponta, né, do iceberg, uma mudança na realidade concreta. E por isso que esse aprendizado, esse processo de cultivo é uma via de mão dupla. Ele trabalha sempre em dois caminhos. Eu, eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas tudo o que nós podemos aprender, né, isso desde das culturas mais tradicionais, de todos os tempos, né, se nós fizermos um estudo comparado, tudo que nós podemos aprender está dentro de nós mesmos, né? Segundo a própria teoria pitagórica, né, a própria teoria platônica, mas o próprio budismo já fala sobre isso, mas principalmente o hinduísmo também fala muito sobre isso, sobre essa capacidade que nós temos de ter de ir despertando elementos na nossa alma para poder acordar ou trazer para fora, né, reduzir de nós os pontos, esses pontos que eu estava falando, essas virtudes, essas forças que são capazes de orientar nossa direção na vida. E isso tanto é assim, né, que Platão já fala que aprender não é nada mais que uma forma de reminiscência, uma forma de lembrança, algo que nós simplesmente lembramos que sabemos porque já temos dentro de nós mesmos. Caso, para quem nunca tomou contato com isso, Platão vai falar que isso é no Mênon, né, onde vai ter o contato lá de Sócrates com um garoto, né, que é um serviçal lá da casa de um dos seus discípulos, né, dos seus amigos, e ele vai provar que o garoto ele consegue saber uma série de coisas simplesmente partindo de algo que ele já sabia. Então todo o conhecimento ele existe por estar ele existe estar conectado com outros conhecimentos. Não existe nada que esteja, como nós muitas vezes falhamos em pensar, flutuando num vácuo de laboratório, assim, né? Na nossa imaginação maluca, fantasiosa, que muitas vezes a gente acaba por fazer, né? Como, por exemplo, aquelas contas que a gente faz de física no ensino médio, onde nós temos que desprezar a resistência do ar nas contas, né? Ou seja, é um tipo de cálculo que nunca vai
funcionar ou vai acertar com a realidade, porque está desprezando uma coisa fundamental, que é a resistência do ar, uma vez que vivemos num espaço em que tem essa resistência do ar, né? Enfim, e todos os cálculos são feitos pensando nisso, né? Mas despreza a resistência do ar para que a conta fique mais simples, ou que ela seja possível de ser feita. Mas ainda que ela seja uma conta possível de ser feita, é uma conta que não tem uma conexão com a realidade, uma vez que você não consegue se utilizar e medir essa resistência, né? Ou se tem, e deve-se ter, na verdade, né? Eu não saberia dizer, mas nas contas do ensino médio isso não temos acesso a isso, né? Mas vamos lá, voltando lá pro Menon, né? De Sócrates. E daí então que Platão ele conclui que na verdade a gente só não sabe das coisas quando nós não lembramos, porque a alma já vem sabendo de todas as coisas, porque ela tem essa semelhança com o universo. E assim também Hugo de São Vito vai dizer que, segundo os pitagóricos, nós só conhecemos o mundo exterior porque ele tem uma semelhança, né, ou uma analogia, ou um parentesco. O termo correto seria um... isso me fugiu aqui, mas ele é um microcosmos dentro de um macrocosmos, ou seja, nossa alma é um pedaço pequeno de um pedaço maior, que é o universo. Então, que Platão vai chamar isso, né, de alma do mundo, né? Enquanto a nossa alma é um pedaço, ou um componente, uma parte dessa alma do mundo. E podemos, e isso funciona como uma relação de fractal, né, onde todos os pedaços, todas as partes estão ali dentro, só que em um tamanho aparentemente menor, né? Então, tudo o que existe tudo que existe fora de nós, existe também dentro de nós de alguma forma, né? Isso é um dos mistérios da filosofia, que podemos entender por uma espécie de analogia que fazemos, né? Mas é difícil entender isso concretamente, talvez não tenha como entender isso concretamente, seja mais um símbolo, mas é um mistério que está aí, que é deixado pelas tradições de todos os tempos, essa capacidade que nós temos de saber de tudo sem recorrer a nada externo, né? E inclusive no Oriente existe essa ideia de iluminação, né? O sujeito atingiu essa iluminação, ou seja, ele tem tudo dentro dele, ele despertou tudo dentro dele, ele já não se esquece de nada, que ele já sabe de tudo, consequentemente, né? Certo, então eu trouxe isso tudo para dizer que não é assim que se constrói o conhecimento. Por quê? Porque apesar de nós já possuirmos a visão, né, a alma já possuía a visão das coisas arquetípicas, né, como diz Platão, ela está bastante adormecida em seu processo de inconsciência, e por isso nós precisamos saber realizar um processo de relação com o mundo, né? Então, esse processo de relação com o mundo vai nos fazer tomar contato com o que é diferente. É o que eu já trouxe em outros vídeos aqui, né? A descoberta do outro, né? Descobrir o mundo exterior, descobrir as coisas que não são do nosso convívio e que muitas vezes são estranhas a nós e até parecem erradas no primeiro momento, né? Como é o caso de se deparar com outras culturas, outras formas de pensar, outros princípios, né? Mas que após vencer um estranhamento, um primeiro estranhamento, uma primeira inadequação, conseguimos perceber que na verdade era apenas um estranhamento inicial, e não que existe uma diferença fundamental entre essas duas culturas, né? A não ser quando a gente pega assim uma cultura que esteja realmente já num processo de degeneração, né, de um processo de esquecimento total dos seus valores, e já não há mais como recuperar dali um ensinamento, sabedoria, um ensinamento que nós poderíamos considerar como tradicional, né? Isso Michel Eliade, naquele livro Sagrado e Profano, ele fala bastante sobre isso, né? E que há como traçar diversos paralelos entre as diversas culturas, né?
de todos os tempos e de todas a- as idades, né? Tipo, então, e muitas vezes a gente percebe que existem uma contemporaneidade, né, das coisas, ou seja, nós vivemos no mesmo tempo, mas não existe uma coetaneidade, ou seja, não somos coetâneos, não estamos inseridos no mesmo nível de consciência, e isso é visível quando diferentes sociedades muito afastadas vivem quase como que em um mundo paralelo ao nosso, né? Por conta dos seus interesses e como o seu imaginário é formado, quais são os seus desejos e projetos de vida. Isso é radicalmente diferente, e justamente por isso a gente até classifica de uma forma meio pejorativa, né? Como se são pessoas alienadas do processo histórico, alienadas né, da, vamos dizer assim, do processo natural, entre muitas aspas, mas que na verdade estão vivendo ali o seu processo, né? Estão cumprindo o seu ciclo histórico, a sua questão histórica, que, enfim, não é difícil você fazer uma leitura, né, do futuro, né, de previsão. Né? Já é fácil ler para trás, né? Olhar para trás e ver o que aconteceu. Ainda olhando para trás é difícil, e dirá traçar linhas futuras. Mas então, precisamos buscar uma relação de conexão, né? de, de estar em contato com o mundo e de atuar no mundo de uma forma vital, né? Como assim vital? É um termo muito vago isso, né? É porque trazer essa coisa como aquela ideia orgânica que eu trouxe há uns 2 vídeos atrás, né? Que naturalmente o conhecimento que vamos adquirindo vai se tornando ações concretas no mundo, né? Tava hoje fazendo coisas ordinárias da casa, né? Tipo, cozinhando, estendendo as roupas, e percebi o quanto eu fiquei muito tranquilo nessas atividades, como, né, ao me concentrar um pouco no que eu estava fazendo, eu consegui deixar a minha mente naquela atividade específica, e que muitas vezes é difícil para mim, né, e eu acho que atualmente eu acho que já para qualquer um, né, está no momento presente, né, está concentrado no que estou fazendo, né. E, por exemplo, às vezes eu estou aqui fazendo um vídeo e minha cabeça está a mil, eu tenho que manter a atenção no que eu estou falando até que essas vozes, essas coisas intrometidas vão embora, né. E isso está muito relacionado com o processo de ansiedade que nós vivemos, né? O, a alta demanda, a alta taxa de informações, né, que nós absorvemos, né? E até a alta demanda de atividades, né? Então, nesse momento, essas coisas que eu trabalho aqui com vocês o tempo todo, né? A educação sentimental, estar presente, né? A própria ideia de contemplação, meditação, todas essas coisas que eu já trouxe aqui em vários outros vídeos, nesse momento eu entro em prática como uma atividade simples, uma atividade ordinária comum, que parece ter um outro significado agora, né? Não que mudou, nada externo mudou, mas você está ali naquele momento, e aquele momento ele faz parte da sua vida, ele é sagrado, ele é único, ele é irrepetível, ainda que você vá ter de fazer isso amanhã, e depois de amanhã, e depois, e depois, e depois, e depois. Essa ordinariedade do cotidiano não pode ser uma ordinariedade, como é que fala? Profana, não era bem essa palavra. Não pode ser uma ordinariedade vulgar, né? Assim, que nós, tanto faz como tanto fez, né? Muitas vezes a gente fica vivendo nossa vida esperando um momento onde todas as coisas vão se resolver ali, como num clímax de filme de Hollywood, né? Mas foi a minha surpresa, né? Quando eu li um livro clássico pela primeira vez, que foi que eu me lembre, deve ter tido algum outro, mas que eu me lembre foi a Odisseia, onde eu percebi isso. O clímax
terminou, mas a história não terminou, né? Ou seja, teve um clímax na história, né? O ponto de maior ação que devemos concordar, né? Que é o ponto onde Ulisses mata todos os pretendentes, né? De de Penélope, os arruaceiros, né? Lá. E depois a história continua ainda um pouquinho mais e ela termina numa espécie de calmaria, né? A estrutura clássica nos ensina isso, que, né, o clímax não é pelo qual nós vivemos a nossa vida, mas nós vivemos a vida para voltar ao ponto onde tudo começou, né? No caso, Ítaca. E que a maioria dos nossos dias vão se passar uma grande tranquilidade. Na verdade, isso é uma grande bênção. Talvez essa procura por um ápice, por um clímax a todo momento seja, sabe, nos drenando todo o tempo, né? Acabou que eu puxei o vídeo para outra direção, né? Mas vamos lá. Essa ação que nós temos de fazer no mundo, ela precisa ser transformadora para o mundo, né? Mas ela precisa ter uma validação interior, né? No momento em que eu estou fazendo as ações ordinárias do meu dia e eu começo a ver algum valor nisso, ou eu estou tranquilo, eu não estou lá querendo simplesmente ir embora dali, né? Faço no melhor que eu posso fazer, não vou dizer bem feito, porque às vezes a gente acha que está fazendo bem feito, mas não sabe porque ainda não aprendeu o suficiente da atividade, né? Então, mas faço no melhor das minhas condições, né? Estamos vencendo nesse momento, né? Estamos vivendo a vida nesse momento, né? No artigo que eu coloquei no Substack na semana passada, eu estava falando exatamente sobre isso, que cada momento é uma oportunidade de vencer, por que não? Cada momento é uma oportunidade de vencer se nos propomos a colocar nossa máxima energia, nossa máxima vida e atenção nisso, nessas coisas, nessas atividades que podem nos tornar pessoas melhores. E cada momento, cada local, cada segundo da nossa vida é uma oportunidade de estar presente nisso, nesse momento, nessa ação, né? Então, à medida em que vamos, então, tomando essas experiências do mundo, temos uma espécie de laboratório. Calma aí, vamos lá. Temos uma espécie de laboratório onde agimos no mundo para poder, por agir no mundo, porque de certa forma, vou falar nesses termos, né? Somos obrigados a agir, né? Somos obrigados a ir trabalhar, né? Temos que cuidar da casa, cuidar, enfim, das pessoas que dependem de nós, somos obrigados a isso, né? Falando em termos mais simples, mas todas essas obrigações, elas servem de matéria-prima e de laboratório de testes para nós entendermos o que se passa no nosso mundo interior. É como um teste, um balizador, né? Se eu estou fazendo as coisas que eu deveria estar e que eu deveria estar tranquilo nessa situação, mas eu estou todo atrapalhado, todo ansioso, isso é um parâmetro de medida. Eu não consigo medir muito bem quando eu estou sentado lendo meus livros, na contemplação das ideias, né? Até porque não sei nem se a gente sabe fazer muito bem isso, né? É uma atividade difícil, né? Mas já tem vídeo sobre isso aqui no canal, sobre a contemplação. Então, vamos agindo no mundo e percebendo que precisamos ajustar. Ah, mas eu já tenho sei lá quantos anos de experiência. Ajustar. Ah, mas eu sou, sei lá, o bambambam da não sei o que, com título em tal e tal. Ajustar. Sempre ir qualificando, sempre ir melhorando, sempre ir definindo melhor a rota. Isso não é uma ânsia de perfeição doentia, né, como a gente pode confundir, né, até porque os artistas têm um traço desse, né, eu sou um artista, então sei como é, que é uma coisa assim, né, bitolada, bem, aquela palavra de, sabe, de ficar naquela fome, naquela fixação, obstinação, sabe? Aquela coisa obstinada de melhoria, não, mas como uma parte de reconhecimento de que podemos entregar mais, né? Porque já temos cultivado mais.
Isso é uma coisa que surge muito natural quando a gente começa a buscar integrar essas coisas. E por isso que essa semana eu falei, essa semana não, isso foi no domingo, né, no dia 1º, eu falei sobre como nós precisamos desenvolver essa organicidade no aprendizado, tá? E aí eu vou pedir para deixar esse vídeo no final aqui para vocês assistirem, tá? Então o mundo ele vai ser uma espécie de balizador, de laboratório, de, de, de atividade que nós devemos lidar para poder cada vez mais medir como vamos interiormente, né? Se por algum acaso eu não estou conseguindo lidar bem com o meu trabalho, né, com alguma pessoa que eu conheço, com alguma situação específica do meu dia, a resposta tem que estar dentro de mim, né? E se eu encontro a resposta e eu não posso mudar o mundo exterior, talvez seja o momento de mudar a situação em que eu me encontre, né? Ou como eu posso agir, como eu posso responder às situações, né? Então, sei lá, se tem um cara otário no meu trabalho, né? Que é, sei lá, meu chefe fica enchendo meu saco. A gente sabe como é essas coisas e que muitas vezes a gente não tem poder para mudar isso, né? E pode simplesmente não ficar tenso ou doido diante dessas situações e buscar desenvolver uma fortaleza interior a qual, né, onde nada de fora nos atinge, né? É difícil, é uma coisa assim que nós poderíamos dizer que é um trabalho estoico, né? Mas é muito válido, é muito engrandecedor, nos torna melhores, nos torna mais conscientes e mais centrados em nós mesmos, tá bom? Então esse vídeo eu acho que já passou um pouco do tempo que eu tinha pensado para ele. Eu vou deixar o vídeo aqui no final sobre é necessário cultivar-se, ou sobre a organicidade que precisamos desenvolver, né, para poder engrandecer os estudos, né, para poder fortalecer os estudos ou aprender as coisas da vida. E estamos ficando por aqui, tá bem? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e qualquer coisa comenta alguma coisa aí se algo não ficou claro. Valeu, tchau, tchau.